Olá pessoal, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu quero tratar com vocês sobre o leilão. Imaginando aí que no seu órgão você tenha objetos inservíveis, bens permanentes inservíveis e veículos, especialmente que a gente acompanha e vê diariamente os órgãos públicos leiloando seus veículos que já não lhes servem mais. Então, qual é o nosso procedimento? Qual é o andamento dessa forma de contratação, do leilão? A primeira coisa que nós precisamos pensar é em ter uma comissão da administração pública para a realização da avaliação desses bens. Lógico, depois que o setor responsável pelo patrimônio público já tenha feito o levantamento efetivo de quais bens são aqueles que são considerados inservíveis. Então percebam, o setor de patrimônio avalia e relaciona os bens que são consideráveis já inservíveis para a administração. A administração então nomeia através de uma portaria uma comissão para avaliar esses bens. O setor de patrimônio encaminha a relação desses bens para essa comissão de avaliação. Lembrando que, com relação a veículos, é sempre importante avaliar o preço desses veículos na tabela FIPE, para que seja um parâmetro mais correto, vamos dizer assim. E também uma boa prática é que a gente encaminhe os veículos para leilão já com a documentação regularizada. Porque um veículo com a documentação não regularizada, com certeza ele vai ser desvalorizado aí no leilão. Então, o ideal é que já esteja com a documentação toda correta, toda certa. Bom, e quem conduz esse procedimento? Vamos imaginar o seguinte, lembrando que o processo tem 3 etapas macros, que seria planejamento, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização contratual. Nesse caso especificamente, a equipe de planejamento vai ter alguém do setor de patrimônio, para que possa indicar quais são aqueles veículos que efetivamente, ou não só veículos, aqueles bens que efetivamente vão a leilão. Ok, então nós temos já uma equipe de planejamento que prioritariamente eu preciso de alguém do patrimônio e outros servidores públicos para compor essa equipe. Mas na seleção do interessado, nesse caso não é nem seleção de fornecedor, porque é alguém que vai comprar da administração pública esses bens. Essa seleção, ela pode acontecer de 2 formas. Eu posso então ter a contratação de uma empresa, de uma leiloeira, ou ter um leiloeiro oficial dentro da administração. São 2 opções. Bom, quando optar por uma ou outra, a leiloeira, a gente sempre indica quando há um leilão de valor maior, quando há bens de valores maiores, porque ela vai dar uma publicidade maior ao nosso leilão. Então, se você tem ali um leilão que tem valores altos ali para serem leiloados, é interessante analisar a possibilidade de contratar uma leiloeira. E essa contratação da leiloeira é através de credenciamento. Foi assim que ficou estabelecido na legislação. Bom, mas e nos outros processos que eu não tenho valor tão alto? Eu preciso de uma leiloeira? Não, posso fazer por um leiloeiro oficial. Quem seria esse leiloeiro? Pessoal, é indicado que sejam os próprios pregoeiros da administração. Por quê? Porque o leilão é um pregão invertido e o pregão é um leilão invertido. Então, quem sabe fazer pregão, sabe fazer leilão. Então, o ideal é que seja esse mesmo servidor que já é pregoeiro, então ele seja nomeado como leiloeiro. Bom, o que mais que a gente tem de importante para tratar aqui? O edital, ele vai estabelecer as regras para esse leilão. É um edital mais simples do que os editais para seleção de fornecedor, mas ele vai estabelecer todas as regras desse leilão e quem tiver interesse nesses bens deverá cumprir essas regras. É importante que esse edital estabeleça a regra de visitação aos bens. Porque, gente, por óbvio, se alguém vai comprar um carro, ele vai querer ver o carro, ele vai querer visitar o carro, entender a situação que esse veículo se encontra, como qualquer outro bem. Então, é importante que o edital
estabeleça já as regras para visitação dos bens e todas as demais regras de edital, data da sessão pública, horário, local, enfim, tá? Então, pessoal, esse processo ele deve seguir essas regras, tá? Fundamentais que a gente ponderou aqui. Lembrando que não existe uma etapa de fiscalização e gestão contratual, né? Não existe, porque terminado o processo, a partir do momento em que aquele arrematante pagou para a administração pública, o bem passa a ser dele, né? Passa a titularidade do bem para ele e acaba essa relação com a administração pública. Então a gente não tem essa fase aí de gestão e fiscalização contratual. Tá bom? Pessoal, espero que o conteúdo tenha sido válido e interessante para vocês. Se foi, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de vídeos que nós publicamos semanalmente relacionados a licitações e contratos. Um grande abraço!